Quer saber como ter combates mais ajustados para o nível de desafio dos jogadores? Vem comigo! Sejam bem-vindos ao canal Mestrando, eu sou o Mestre Caverna e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre combates ajustados para o nível de desafio do grupo. Geralmente, quando vamos calcular o nível de desafio do grupo, a gente se baseia, na maioria das vezes, nas experiências de cada personagem. A gente avalia o quanto eles são fortes e colocamos monstros equivalentes àquele poder. Neste ponto é legal a gente entender em que nível de poder estão os jogadores do grupo. Se eles são um grupo iniciante, tem pouco poder, então devemos ter um pouco de cautela, né, para não colocarmos criaturas muito fortes, porque no começo o nível de poder ele é muito sensível. Do nível 1 para o nível 2, ou seja lá qual for o sistema que você está jogando, existe uma diferença muito grande. E também se eles estão num poder médio, onde eles já conseguem aguentar bastante coisa, porém devemos ainda nos segurar para não colocarmos um desafio muito difícil para eles. Ou se eles estão num nível de poder acima da média, que eles já estão fortes, já têm alguns equipamentos e já lidam bem com a situação de risco. Nesse caso, a gente tem que estudar um pouco mais o desafio para poder encaixar os monstros que são adequados para esse tipo de poder. Porém, nem todos os desafios vão ser equilibrados. Justamente por um dos personagens dos jogadores ser um pouco mais forte do que os outros, pode ser que o desafio se torne um pouco mais complicado para aqueles que estão um pouco mais fracos. E cabe aqui você ter um julgamento de que não se deve basear sempre no mais forte do grupo. Devemos levar em consideração os outros também. Um outro ponto de vista interessante são os recursos de cada jogador. Isso vai importar muito na hora do combate. Você pode até ter um combate fácil, mas se esse combate for gastar todo o recurso da equipe, né, dos jogadores, ele passa de um combate fácil para um combate médio até difícil, se for o caso. Porque o resto dos outros encontros que virão, eles vão estar sem nenhum recurso. Isso torna a vida deles mais difícil e o combate, consequentemente, vai ter um peso maior. Vou falar agora sobre níveis de desafio. Alguns sistemas já colocam para você uma tabela ou definem quais serão os níveis de desafio para os jogadores. Quando essa tabela ou essa regra está ausente, quem tem que definir isso é você. E para definir isso, eu vou te dar algumas dicas. Primeiro, pense quais são as capacidades do time, quais são os recursos que eles usam e a frequência com que eles usam esses recursos. Dessa forma, você vai descobrir mais ou menos o poder da equipe que você vai estar montando esse desafio. Por exemplo, um paladino e um mago, eles são poderosamente destrutivos com acesso a recursos infinitos. Mas se você limita os recursos ou faz com que eles gastem todo o recurso que eles têm disponível, isso vai dificultar muito a vida deles. Porque um mago sem magia é apenas alguém fingindo que sabe atirar com um arco. Então, para separarmos, podemos pensar assim: se um combate foi fácil, os jogadores não gastaram tantos recursos, os pontos de vida não foram tão afetados, esse combate foi um combate muito fácil. Agora, se os jogadores já gastaram um pouco de recurso, o clérigo teve que gastar as suas curas, ou o PV do grupo abaixou significativamente, esse combate já foi um combate moderado. Agora, se alguém teve que fugir ou acabaram todos os recursos do time e alguém ficou sem ter que usar seu poder, no caso, por falta de recurso, esse sim foi um combate difícil. Agora, existe o nível de desafio que é desafiante, que é no qual todos os recursos se acabam e pelo menos um ou dois jogadores acabam por morrer ali em combate. Então, você tem esse limite. Se isso aconteceu, você precisa diminuir o nível de desafio que você está calculando para ele se encaixar nessa equipe de forma coerente, que não dificulte sempre todos os combates. Quando você não tem a experiência de montar um nível de desafio à altura, vá testando pequenos desafios. Coloque um fácil,
vai aumentando a dificuldade, o consumo de recursos pelos jogadores, e ali você vai achar um equilíbrio de dificuldade e também de diversão, porque combates que são sempre difíceis acabam que frustrando os jogadores, porque eles nunca vão ter a capacidade sempre de conseguir sair vitoriosos do combate. E também combates muito fáceis sempre começa a se tornar enjoativo, aquilo não apresenta desafio, então não entretém os jogadores. Lembrem sempre de reparar no resultado do último combate para ter uma noção para montar o próximo. Eu chamo isso de feedback de combate. Então, sempre vá colhendo informações do tipo: esse monstro aqui consome quanto de recurso do grupo? Esse monstro aqui, se eu aumentar os pontos de vida dele, o quão mais desafiador ele vai ser. E assim você vai brincando com essa forma de montar desafios. Isso pode ser até divertido para você. Você mexer em alguma característica dos monstros para tornar eles mais interessantes no combate, fazer com que o combate seja mais estratégico do que porrada. Isso também aumenta a dificuldade. Então, assim, essa é a hora de você ser criativo nesse ponto, usando as dicas que eu te passei e também incrementando da forma que quiser. Se você gostou do vídeo, clique em curtir, compartilhe, me acompanhe nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo aqui. E é isso, pessoal. Um abraço do Mestre Caverna. Até a próxima.